Olá, muito boa noite. Está começando o programa Jogo Aberto desse sábado aqui pela TV Tarobá de Londrina. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Eu sempre procuro trazer esse assunto aqui no programa, que é o câncer de mama. No mês passado, no mês de outubro, nós tivemos a campanha Outubro Rosa. Nós já estamos entrando aí no mês de novembro, onde virá a campanha Novembro Azul, sobre a qual nós também vamos falar. Mas como o mês passado foi muito tumultuado, com eleições, 2 turnos de eleições, talvez esse tema do Outubro Rosa tenha ficado um pouco de lado. E por isso que eu convidei para participar do nosso programa o doutor Bruno de Rico, que vai falar a respeito da prevenção, nós vamos falar de rastreio, vamos falar de tratamento e muito mais. Ele que é mastologista também, participando novamente do programa. Bruno, prazer te receber aqui de novo. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade, Um tema muito importante e que você abre essa oportunidade de levar informação para a população e com o intuito de sempre estar ajudando. É verdade. E o tema, Bruno, ele não se resume ao interesse apenas das mulheres, É um interesse geral, porque nós vamos tratar da saúde da mulher, família, aspectos psicológicos, saúde pública, saúde privada, enfim, como é a abordagem também no sistema privado e outras questões. E a primeira pergunta que eu te faço, Bruno, qual é hoje, digamos, o cenário do câncer de mama no Brasil? O câncer de mama, ele não para, Bruno? É impressionante isso daí. Fernando, é interessante até a gente estar entrando em novembro falando do Outubro Rosa, Exato. Porque o Outubro Rosa deveria ser todos os meses. O câncer não é só em outubro que acontece, E o que a gente vê é um boom de pacientes procurando em outubro por conta dessa divulgação, mas aí depois parece que dá uma... esquece, E isso não deve ser esquecido. Sobre a pergunta, Fernando, são esperados cerca de 74 mil casos até 2025. Uma cidade de grande porte de casos diagnosticados com câncer de mama. Então, é uma prevalência muito importante, Então, tem que ser dado atenção como uma doença endêmica, como foi feito com o dengue, é isso, É uma doença que atinge um grande número da população. Se a paciente tiver uma expectativa de vida de até 80 anos, de cada 100 mulheres, 12 vai ter câncer de mama. Nossa, isso é preocupante, Preocupante. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Doutor Bruno, e quais são hoje as formas de se detectar a doença? Hoje nós temos como principal ferramenta de rastreio, e quando eu falo em rastreio, Fernando, é assim, não é aquela situação em que a paciente tem algo que ela percebeu. Quando percebeu alguma coisa, geralmente significa lesões maiores, maiores que 2 centímetros. E quando é palpável, que a gente fala, que a gente sente o nódulo, ou que a gente consegue ver, a chance de cura já é bem menor. Então, quando eu falo de rastreio, é detecção de lesão que não tem sintoma. Não tem nenhum sintoma. A paciente está totalmente rígida. Ela não percebe nada, não dói nada, não sente nada, não tem alteração na pele, não tem nada. Rastreio é para isso. Detecção de lesão que não é visível. E o rastreio hoje se faz com mamografia e ultrassom. São as duas... os exames que veem em mama é mamografia, ultrassom e resto. Mas para rastreio, mamografia e ultrassom são os 2 principais. E a partir de que idade se faz essa verificação, esse rastreio? A partir dos 40 anos, a Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a minha sociedade, e a Sociedade Brasileira de Radiologia recomenda a partir dos 40 anos. Mas tem casos em que ele se manifesta antes dessa idade? Nisso daí para a população geral. Naquelas pacientes que a gente julga como sendo de alto risco para ter alguma alteração genética que predispõe ao câncer de mama, uma alteração no DNA que predispõe a câncer de mama, a gente tem que começar antes. Então, tem mutação que a gente começa o rastreio com 25 anos. Ou seja, aquela mulher que teve alguém na família já com essa doença. Exatamente. Aí tem alguns fatores de risco, Não são só esses que eu vou citar, mas os principais é sexo masculino com câncer de mama na família, 2 ou mais parentes com câncer de mama com menos de 50 anos. Então, são fatores que são relevantes. Câncer de ovário na família, são fatores que são relevantes na história familiar. E aí, quando a gente identifica essa paciente de risco, a gente tem que, às vezes, ter a ajuda de um profissional, que é o médico geneticista, para identificar se essa paciente é mutada ou não, para eu empregar métodos tanto de rastreio, quanto cirúrgico, quanto de tratamento via oral, medicação, para diminuir o risco dessa paciente de desenvolver câncer. Então, vamos lá. A Sociedade Brasileira de Mastologia já recomenda aos 40. O Ministério da Saúde aos 50. Isso. Por que tem esse gap aí de 10 anos, que é um período enorme do ponto de vista
médico, não? Sim, esses estudos são feitos de acordo com população. E aí entra custo, entra várias outras coisas que às vezes não bate muito bem, né? Mas sim, e não é só aqui no Brasil, né? Se a gente for considerar Estados Unidos, Europa, cada um tem um jeito de rastrear diferente. O ideal seria ter populações menores, né? Com um rastreio diferente. Então, Paraná tem tal incidência, né? Não pegar a incidência do Brasil inteiro. Imagina um país continental, a incidência vai ser diferente, né? Então, aqui no Sul, por exemplo, a gente tem pacientes que têm uma mutação, que aqui é mais prevalente, que é a Lifraumene, que aumenta muito a chance de ter câncer de mama. Então, será que não seria interessante esse rastreio ser mais concentrado, né? Mais pertinho aqui no Brasil, identificar melhor esses pacientes de risco para tentar colocar ela num grupo de paciente que merece um rastreio diferente, para diminuir mais ainda a chance dela ter câncer de mama. Perfeito. A orientação, digamos, o protocolo para isso na rede pública e na rede privada é o mesmo? Ou seja, a mulher que procura, ela tem lá um plano de saúde, ela tem o seu médico de confiança particular, ela procura. E no sistema público, é basicamente o mesmo procedimento? A pessoa tem que procurar uma unidade básica de saúde? Como é que funciona isso? Basicamente é procura espontânea, né? No Brasil, a gente estava comentando sobre a cultura, né? No Brasil, a gente tem culturalmente o paciente procurando auxílio médico quando está doente ou quando detecta alguma coisa, né? E a gente teria que, talvez, mudar um pouquinho esse jeito de pensar, porque o ideal é que a gente não detecte nada, a gente não consiga ver nada. Aí o exame de rastreio vai lá e detecta. Certo. E aí eu detectando uma lesão de 5 milímetros, a chance de cura é mais de 97%. Se eu detectar uma lesão maior, a chance é muito menor. Então, essa situação de rastreio é muito importante. O rastreio na parte pública, a paciente tem que ir fazer sua consulta de rotina lá no postinho de saúde, na unidade básica de saúde, e lá vai ter o ginecologista que vai pedir esses exames de rastreio para ela. Na parte particular, ela vem ao consultório e a gente faz isso daí também, né? Tá. Então, não tem grandes diferenças. O que tem de diferença seria para paciente de alto risco, que são essas pacientes que a gente identifica como sendo mutadas, que tem aquela alteração no DNA que aumenta a chance de ter câncer de mama. Para essa paciente, o rastreio às vezes envolve ressonância, que daí a gente vai ter uma dificuldade de fazer isso no SUS, e às vezes envolve um médico geneticista que também não tem muito no país, não é só aqui em Londrina, né? Então, no Paraná tem pouco, no país tem pouco, então essa acessibilidade pelo SUS fica restrita. Perfeito. Bruno, uma outra pergunta importante. Quando detectado o câncer de mama, qual é, e ele está lá detectou alguma coisinha errada lá, o tratamento se faz por meio de medicamentos? Já se inicia algum tratamento em nível de quimioterapia, alguma coisa assim? Qual é o diagnóstico que se faz quando se detecta? Tá. Então, essa paciente chega ao médico, mastologista, ele vai pedir alguma forma de biópsia, seja com agulha, com anestesia local, ou às vezes uma biópsia cirúrgica, mas hoje 90% a gente resolve com procedimentos com agulha, né? Com uma biópsia com agulha, com anestesia local. O paciente vai lá, faz e vai para casa. Então, quando tem o diagnóstico, depois ela volta, depois dessa biópsia, o patologista analisa esse material recolhido e vai me falar o câncer que é. Com essa amostra, eu consigo hoje, Fernando, o tratamento da mama é uma coisa assim, avançou, como é muito paciente, é uma das áreas da oncologia que mais avança. Então, hoje eu trato o subtipo do tumor para aquela paciente. É um tratamento extremamente individualizado. Então, não existe um tratamento geral. Sim. Então, cada tipo de tumor, para tamanho do tumor, para aquela paciente, o tratamento vai ser X. Às vezes, o subtipo de tumor diferente para uma outra paciente, o tratamento é Y. Então, cada situação vai ter um tratamento diferente, não tem como a gente englobar. E dependendo do tumor, ele avança de forma mais rápida? Sim. Ou não? Como é que é a agressividade desse tumor? Tá, vamos falar, existem subtipos de tumores, né? Basicamente, são os tumores que expressam na membrana receptor hormonal. Então, esses tumores são ditos hormônio positivo, que são os tumores luminais. Tem os tumores que expressam na membrana uma proteína de proliferação, de marcador de proliferação celular, que se chama HER2, que quando ela está superativada, ela faz com que o tumor cresça mais rápido. E tem os tumores que o hormônio é negativo e essa proteína de membrana 2 é negativa, são os triplo negativos. O triplo negativo é o tumor de pior prognóstico, é o tumor mais agressivo, que acontece isso que você falou. Fez o exame hoje, daqui 6 meses aparece com uma lesão palpável.
Mas esses tumores representam só 10% de todos os tumores, né? Então, esse tumor, por exemplo, só para você entender lá sobre o tratamento, esse tumor, quando ele tem mais de 1 centímetro, a gente já tem indicação de começar com quimioterapia. Então, a gente faz um tratamento individualizado para esse tumor, porque eu sei que ele é mais agressivo e que ele merece mais um tratamento sistêmico, porque ele tem uma chance maior de fazer metástase, que é quando o tumor sai da mama e vai para outro órgão. Então, nessa situação triplo negativa, a gente já começa com quimioterapia e esse é o tumorzinho, ele e o ER2 são os tumorzinhos que são mais traiçoeiros, que às vezes o segmento, o rastreio passa, né? Então, hoje não tem nada no rastreio, 6 meses depois aparece o tumor e ele cresce muito rápido e aparece. Aliás, voltando só à pergunta do rastreio, de quanto em quanto tempo, né, com que periodicidade a mulher deve procurar o atendimento para fazer esse rastreio a partir aí dos 40 anos? Cada 6 meses, cada ano, como é que é? Perfeito. Fernando, os 3 exames de rastreio, os 3 exames para a mama, são mamografia, ultrassom e ressonância. E os laudos desses exames, todos eles são englobados em uma classificação chamada BIRADS. O BIRADS vai de 0 a 6 e ele já fala o que é para ser feito. Então, por exemplo, o BIRADS 0 é uma imagem que a gente não consegue identificar o que é, vai precisar complementar com alguma outra imagem. Por exemplo, veio uma mamografia BIRADS 0, eu vou ter que complementar com ultrassom ou às vezes com uma mamografia especial. O BIRADS 1 é quando é só glândula mamária normal. O BIRADS 2 são alterações benignas, são cistos, água, nódulos benignos. O BIRADS 3 é a classificação onde tem 98% de ser benigno, 2% de ser câncer. Quando tem o BIRADS 3, o segmento é de 6 em 6 meses. Tá? Não é para o resto da vida. A gente faz segmento de 6 em 6 meses por 2 anos. Se aquela lesão, que é dita BIRADS 3, ela ficar estável, com o mesmo tamanho, com o mesmo formato, em 2 anos, reclassifica para 2, volta para 2, que é um achado benigno, e aí volta para a rotina anual de novo. Perfeito. Aí o BIRADS 4 e o 5 tem que ser biopsiado e o BIRADS 6 é câncer. Então, pelo BIRADS, a gente vai determinar essa frequência de exames que você me perguntou. Perfeito. Doutor Bruno, nós vamos fazer um rápido intervalo. Claro. E na volta, vamos falar mais sobre câncer de mama, os avanços que o doutor Bruno mencionou na prática, vamos dar conselhos importantes também e perguntas peculiares destes casos. Por exemplo, mulheres que fizeram implante, mulheres que fizeram algum tipo de procedimento estético nos seios. Será que tem alguma interferência? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso com o doutor Bruno aqui no Jogo Aberto. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Jogo Aberto aqui pela Tarobá. Eu lembro que nós estamos ao vivo também no YouTube e no Facebook para você compartilhar. Deixe perguntas ali. Tem o nosso chat, tem o super chat. Se você não acompanhou o programa ao vivo, você pode acompanhar depois e deixar perguntas se deu em caminho para o doutor Bruno, se for uma pergunta que nós não respondemos durante a entrevista. Doutor Bruno, uma pergunta que o pessoal sempre faz, né, nesse tipo de entrevista é o seguinte: aquelas mulheres que colocaram silicone, elas estão mais suscetíveis a ter algum problema dessa natureza, né, de câncer de mama, ou não tem nada a ver? Mas, se ele aparece, é mais complexo fazer um tratamento do que numa mulher que não fez esse procedimento? Fernando, a prótese de silicone, até teve uma prótese que foi suspensa do mercado em 2017, tá? Então, ela está implicado, né? Diagnosticaram que quando tem aquele tipo de prótese, tinha um problema mais comum, que era um linfoma de grandes células relacionado ao implante. Não é um câncer da mama, é um câncer da cápsula da prótese que se forma, que é um linfoma, não é um câncer epitelial da mama, né? Não é um câncer intrínseco da mama. Então, existe sim uma chance maior de ter esse linfoma quando tem prótese mamária. Só que esse implante foi suspenso. Hoje nós temos implantes que a textura dele é muito mais moderna e a chance disso acontecer é muito pequena. Tá? Mas diante desse contexto, então pode pôr prótese de silicone, está tudo ok, só que tem que entender que vai ter que fazer um rastreio também um pouquinho diferente. Então esse rastreio a gente preconiza, a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza que seja feito com ressonância a cada 2 anos. Tá? Então não só para rastreio do linfoma, que é uma doença muito, muito rara, tanto é que você pode fazer prótese de silicone, mas não só para isso, que a prótese de silicone às vezes tem complicação, tem rotura, tem contratura capsular, e
a ressonância vai conseguir detectar isso melhor. Quanto ao diagnóstico do câncer intrínseco da mama, existe uma manobra especial, onde você coloca a prótese para trás e mamografa mais a glândula mamária chamada Eklund. Né? Aí, associando a ressonância, a gente não tem grandes perdas. Tem uma perda, mas é uma perda pequena, não é significativamente relevante essa perda que tem. Até vou formular outra pergunta em cima disso, porque eu acho que já antecipou a resposta, mas é o seguinte, é mais difícil, os equipamentos têm mais dificuldade de detectar em mulheres que usam, que têm silicone? É isso? O equipamento tem mais dificuldade ou não? É a mesma coisa. Assim, quando você faz a mamografia com a prótese de silicone, vai ficar algumas áreas fora do mamógrafo. Ah, perfeito. Né? Não é só a prótese, aí dependendo. Tem que fazer mais. Tem que fazer manobras especiais para você ganhar, né? Não ter essa área de penumbra, né? Essa área escura ali. A gente faz algumas manobras especiais que diminuem e que fica com uma especificidade, uma sensibilidade, o exame tudo certo, não tem grandes perdas. Perfeito. Doutor, e aquele momento de se dar a notícia à paciente em caso de uma detecção? Fez lá o exame, encontrou alguma coisinha lá. Como que é feita essa comunicação para a mulher? Como que vocês abordam essa mulher? Ela tem algum amparo psicológico? É preciso ter alguma coisa nesse sentido? Como é que funciona isso? Fernando, essa notícia é uma notícia sempre difícil de dar, né? Eu, que só faço isso da vida, eu criei uma forma de lidar com isso, né? Em que eu conto uma historinha para a paciente de que ela já teve vários problemas na vida e esse é mais um problema que a vida está impondo, não é ela que escolheu, não é culpa dela, não é nada que ela fez que ela está naquela situação, né? Então, eu comento que aquela situação é uma situação que a vida impôs e que ela vai ter que enfrentar e vai ter que resolver, né? Então, eu comento, né? Eu falo que como se fosse atravessar um rio e nesse rio, quando você tem problemas da vida corriqueiros, você pode voltar para a mesma margem do rio e fica tudo ok. Quando você tem um tratamento oncológico, você vai ter que atravessar o rio, custe o que custar. Então, não adianta ficar nervosa com o que vai vir de tratamento pela frente, porque vai ter que ser feito, porque se ela não atravessar, lá na frente vai ser ruim. Sim. Então, ela tem que atravessar esse riozinho dela, né? Então, se tiver dificuldade, ela vai nadar mais forte e vai resolver. Vai ter que atravessar. Aí eu comento também que a família é importante, o apoio da família é importante e o médico é importante. Mas quem é a principal ponto, né? A estrelinha do tratamento é a paciente, porque é ela quem vai nadar. Eu não consigo nadar por ela, nem a família. Então, assim, tem que ter um amparo da família psicológico, né? Geralmente, essa doença tira totalmente a paciente do trilho, né? Ela está seguindo ali no trilho da vida dela, eu vou ter que tirar ela momentaneamente, depois eu encaixo ela no trilho de novo. Sim. Mas se tiver que fazer químio, rádio, são tratamentos que né, que vai judiar um pouquinho, né? A cirurgia em si vai judiar um pouquinho, mas depois volta para o trilho. Então, tem que ter sim um apoio psicológico, tem que ter sim um apoio familiar, né? Para que essa paciente consiga atravessar o seu risinho da forma mais tranquila, menos turbulenta possível. Né? E de novo, né, Bruno, se detectado lá no início, vai ser muito menos impactante do que... E muitas mulheres, a gente já viu inúmeros relatos aí, passam esse momento e depois têm uma vida normal, né? Voltam a ter aquela rotina normal. Inclusive com o próprio relacionamento com o próprio marido, com o companheiro, essa coisa toda, não é? Sim. Tudo volta ao normal depois, nada como o tempo, né? É claro que se diagnosticado precocemente, esse tumor, o tratamento que vai ser escalonado para ser tratado, o tratamento que vai vir pela frente, é um tratamento muito menor do que um tumor avançado. Muitas vezes, no tumor inicial, ela vai se livrar da químio, né? Ela não vai fazer essa parte, a cirurgia vai ser muito menor, ela não precisa tirar a mama toda, às vezes, né, só um quadrante, né, resolveria o problema dela. Então, tudo isso implica, sim, no futuro, e isso implica quando volta ali para o trilho, né? Por exemplo, com o marido, a relação dela, o bem-estar dela, né? Porque a mama é um órgão estético, então, quando eu consigo preservar a mama, eu consigo oferecer um resultado muito melhor estético. Então, tudo isso, tanto a chance de cura, né? O sucesso do tratamento, como ela vai passar esse riozinho dela, né, da forma menos complicada possível, é implicado com um rastreio eficiente. Se nós temos um rastreio eficiente, tudo isso melhora. Como é que é o nome da cirurgia? Tem um nome técnico, né? Tem.
Tem as cirurgias conservadoras e as cirurgias radicais. As cirurgias conservadoras são aquelas cirurgias em que a gente preserva a mama. Tá? Então, tem o quadrantectomia, que é quando eu tiro pele, o tumor e a face do músculo. Aí eu tenho os setores, que é quando eu só tiro o tumor. E aí eu tenho as mastectomias, que é quando tira toda a mama. Mastectomia. E nesses casos aí existe a colocação de próteses ou cirurgias plásticas? Ou ela já é em si, né, pela própria natureza, ela já é uma cirurgia de natureza, até de natureza plástica? Toda vez que a gente vai fazer um tratamento, isso é individualizado, Fernando. Então, a gente tem que colocar a condição da paciente, a condição da doença da paciente. Então, por exemplo, num tumor muito avançado, de uma doença muito agressiva, o tratamento, ela tem que entender que vai ter um tratamento para frente também. Então, eu não posso fazer uma cirurgia que tem um risco maior de complicação, porque ela vai implicar lá na frente, porque ela vai atrasar o tratamento dela. Sim. Então, tudo isso tem que ser bem definido no planejamento cirúrgico, pensando na segurança da paciente. Exato. A estética é importante, mas a gente está tratando câncer. Saúde. Então, geralmente a gente associa. O ideal, Fernanda, é que em todas as cirurgias, sejam elas conservadoras, que poupa a mama, né, preserva a mama, ou as radicais, tem algum método de reconstrução já junto, tá? Então, a gente é preparado para fazer esse tipo de cirurgia, né? Nas mastectomias, a maioria das vezes a gente emprega prótese, e nas cirurgias conservadoras a gente usa técnicas de cirurgia plástica para tirar o tumor e já deixar a mama ali mais esteticamente mais, com uma aparência mais preservada, mais bonita, né? Então, o ideal é isso, sempre ter associado o tratamento da cirurgia estética junto com o tratamento oncológico. Porém, nem sempre é possível, porque quem determina o tratamento é o câncer, né? E o câncer ele não é democrático, ele não vai me perguntar como que eu quero, eu vou ter que me moldar o tratamento ao câncer, né? Então, não é para todo mundo. Extremamente complicado. O tamanho do seio da mulher tem alguma coisa a ver? Tem alguma incidência se o seio é maior ou menor ou não existe isso? Não, a incidência é a mesma. Não tem, a mama, o volume da mama não interfere se tem um maior risco ou não de ter câncer de mama. E dentro daqueles fatores de risco que a gente falou, bebida, cigarro, alimentação inadequada, falta de atividade física, são fatores que também influenciam? Sim, estatisticamente comprovado. Então, só manter o peso, só para você entender, diminui em 40% a chance dessa paciente desenvolver câncer durante a vida. Só dela não ser obesa. Né? Manter o peso ou ter uma alimentação saudável, né? Não ter bebida alcoólica, não ter cigarro. E essa cirurgia, doutor, quando ela é necessária, ela é feita dentro de um consultório normal? É uma cirurgia simples? Ou ela tem um grau de complexidade em que você precisa de uma UTI ou coisa do tipo? UTI é muito difícil na mama, né, Fernanda? A não ser que a paciente tenha uma condição de base grave que algum problema cardíaco, por exemplo. Instabilize. São cirurgias de grande porte, mas geralmente são cirurgias hospitalares, não dá para fazer no consultório, nada, né? Com anestesia geral, geralmente a gente faz isso. Mas são cirurgias de médio para grande porte, como qualquer cirurgia oncológica. Né? Mas UTI é muito difícil. UTI é muito difícil. E quantas cirurgias, por exemplo, o senhor faz no mês desse tipo de caso? Eu faço em média 6 cirurgias por semana, né? Por semana? Ou seja, quase uma por dia. Quase uma por dia. Então, nós vamos ter uma média aí de 26 cirurgias por mês, aproximadamente. 25, 26 cirurgias por mês. Mais ou menos. Esse número é alto, baixo? Como é que podemos ranquear ele? É alto, né, Fernando? Porque se a gente considerar que não sou só eu, mastologista da cidade, né? Então, a gente tem... Exatamente. Só lá no Hospital do Câncer, a gente tem uma média de quase 40 casos mês. Não diga. De câncer de mama diagnosticados. Isso só no cenário SUS, só dentro do Hospital do Câncer, que tem outros locais que atendem também câncer aqui em Londrina. Perfeito. Então, Bruno, bastante. E você falou, a gente comentou num momento aqui da entrevista sobre os avanços que a ciência teve nesse tipo de tratamento e também na própria cirurgia, né? Sim. Já há estudos para se avançar mais, para se diminuir esse sofrimento, né? Para se encurtar esse tratamento. O que tem aí no radar dos cientistas nesse aspecto? Fernando, do ponto de vista cirúrgico, a mastologia está tendo uma evolução absurda. Assim, o que eu aprendi quando eu me formei é bastante diferente do que a gente pratica hoje.
Então, está tendo um avanço muito grande em pouco tempo. Né? Por quê? Porque tem muito paciente a ser estudado, então as coisas vão, diferente de uma doença rara, que a gente não tem muito paciente para estudar aqui, a gente tem muito paciente, então isso avança muito rápido. Tá? Então, da ponto de vista cirúrgico, por exemplo, da axila, a gente está descalonando. Existe a possibilidade do futuro da gente não fazer mais cirurgia axilar, só fazer a cirurgia da mama. Né? A mama também. Axilar? É. O que é essa cirurgia? Toda vez que a gente faz a cirurgia da mama, a gente tem que pesquisar o linfonodinho sentinela aqui, que é o primeiro linfonodo da cadeia linfática. A mama drena toda a parte linfática para a axila. Não toda, mas a maior parte sim, para a axila e para o tórax, mas a maior parte vai para a axila. E quando o tumor sai da mama, um dos primeiros locais que vai é aqui. Então, a gente tira esse linfonodinho ali para avaliar se ele é comprometido ou não. Bom, quando é feito isso, né, quando é retirado, é para avaliar intraoperatório se esse linfonodo é comprometido ou não, para eu avaliar se vai precisar fazer uma cirurgia maior na axila. Então, antes, linfonodo comprometido era igual esvaziar a axila. Esvaziando a axila, eu tiro toda a drenagem linfática do braço e o braço pode inchar, tem um monte de efeito colateral sobre isso. E hoje a gente está praticamente abolindo isso, né? A gente esvazia a axila em algumas situações específicas, na maioria das vezes a gente não esvazia mais e tem estudo que nem precisa mais fazer a abordagem axilar já, está em andamento. Na cirurgia da mama, se a gente tiver diagnóstico precoce, também existem estudos para a gente fazer cirurgias minimamente invasivas, com aparelhos que vai lá e aspira o tumor. Tá? Isso é futuro, né? Hoje ainda não existe isso, sim, mas são estudos que estão em andamento. Em andamento. Tá? Então, tem uma mudança bastante grande na parte cirúrgica, sim, que vai melhorar muito a qualidade de vida dessa paciente. Do ponto de vista sistêmico, tratamento sistêmico, quimioterapia, também tem drogas cada vez mais específicas para o tumor. Quando eu tenho uma droga específica para o tumor, é igual você vestir um terno. Se você vai lá e compra um terno que é feito para todo mundo, não vai vestir tão bem, mas se você for no alfaiate, vai servir certinho para você. E a droga hoje é feita como se fosse um alfaiate, faz uma droga específica para aquele tumor. E aí a chance de cura é muito maior, e além de ter uma chance de cura muito maior, ela tem menos efeitos adversos. Então, isso daí está acontecendo. Hoje nós temos imunoterapia, nós temos drogas que são específicas para, por exemplo, pacientes mutadas. Eu tenho um emprego de drogas que vai diminuir a chance dela ter uma recorrência em 40%, 50%. Então, a gente tem um avanço disso muito grande. Nos últimos 10 anos foi muito grande esse avanço. Isso é muito importante, né, Bruno? Que nos traz, de novo, aquela esperança e, claro, né, minimizar os impactos de tudo isso. Bruno, quero te agradecer mais uma vez pela participação no programa, não é? Sempre enriquecendo com informações. E o mais importante de tudo isso, né, Bruno? A gente faz esse tipo de bate-papo para despertar naquela mulher, naquela família que às vezes não teve aquele clique, aquele insight de, puxa vida, não fiz o meu diagnóstico, ainda não procurei um serviço de saúde, seja de qual natureza for, para isso. Acho que esse é o principal foco, né? Exato. Da gente ficar sempre ali martelando, no bom sentido, essa informação. Perfeito. Fernando, rastreio salva a vida. Rastreio é detecção de lesão não palpável, né? Não vista. Então, rastreio salva a vida. No Brasil, a gente tem uma situação complicada, né? Que o rastreio, a Organização Mundial de Saúde, 70%, no melhor estado aqui a gente faz 30%. Então, a gente tem que melhorar bastante isso para diminuir a mortalidade e aumentar a chance de cura. Perfeito. Né? Agradeço muito a oportunidade. Eu penso que Outubro Rosa deveria ser todos os meses, né? Não só outubro, né? A gente sempre está lembrando e tudo mais. E eu aconselho a todos os pacientes que, para não esquecer, colocar no mês do aniversário os exames de rotina. Então, vou fazer aniversário em maio. Perfeito. Coloca em maio, lá. Vai lá, lembra que é o mês, né, que você nasceu, um mês para você, e aí vai lá e faz seus exames de rotina, o seu rastreio, e aí não esquece. Perfeito. Dr. Bruno de Rico, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, e o Jogo Aberto volta na semana que vem com outro entrevistado. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, e até lá. Tchau.